E por que que surgiram os otimizadores, os microinversores? Não é só para ser o diferentão, não é para inventar algo novo. Existia um problema e esse problema teria que ser solucionado. Quais eram as limitações, né, dos inversores tradicionais de string? Quais são, né, ainda, que fez com que surgisse o interesse de desenvolver um produto diferente, né, para resolver essas limitações. Então, uma das limitações era a perda de energia. Quando você coloca um módulo em série com outro, você está transformando um módulo em um módulo maior. Então, quando você conecta um módulo fotovoltaico em série com outro módulo fotovoltaico, o que você está fazendo é basicamente criando um módulo com o dobro do tamanho. É assim que o inversor fotovoltaico vai enxergar o arranjo, né, de módulos conectados em série em paralelo. Ele vai enxergar como se fosse um único módulo, só de que está com um tamanho bem grande. E ele vai encontrar o ponto de máxima potência dessa string, né, dessa série de módulos, ou do arranjo dos próprios módulos conectados tanto em série quanto em paralelo. Como eu não consigo extrair a máxima potência de cada módulo individualmente, e sim de um arranjo, se eu tiver um módulo com um sombreamento, com uma sujeira, com um desempenho menor do que os outros, eu vou acabar tendo essa limitação. Todos os outros módulos que estão conectados a ele, eles vão perder energia. Como? Se você coloca um módulo em série com outro módulo, a corrente em um circuito em série tem que ser igual para os dois módulos. Só que se eu tenho um módulo desempenhando, né, produzindo uma menor quantidade de energia, vai estar passando uma menor quantidade de energia por ele. Só que ele vai virar um gargalo para essa corrente. Não, ele não vai permitir que passe uma corrente maior do que a que ele é capaz de conduzir. Então, ele acaba se tornando um gargalo, um obstáculo na produção de energia dos demais. A mesma coisa acontece quando você conecta módulos em paralelo. O circuito em paralelo, a tensão ela tem que ser igual para todos os módulos. Então, se eu tenho módulos com tensões diferentes, a tensão, no geral, ela acaba indo para uma média de tensão, né? Isso vocês podem ver, inclusive, quando vocês colocam uma pilha velha com uma pilha nova em um controle remoto. A pilha nova, ela vai acabar produzindo energia tanto para o controle remoto e ainda vai fornecer energia para a pilha mais velha. E aí você tem a pilha mais nova acabando, né, muito mais rápido, porque ela vai estar produzindo energia tanto para o controle remoto quanto para a pilha velha. É por isso que você não pode misturar pilha nova com pilha velha, né? Por quê? Porque a capacidade de produção de energia das duas já não é igual. E aí você vai ter uma perda. Flexibilidade de projeto limitada. Tá também relacionado a isso, tá? Quando você tem que colocar módulos em série, você tem uma limitação. Você tem que fazer o quê? Os módulos têm que ter a característica elétrica similar, ou seja, corrente de curto-circuito de cada módulo tem que ser igual. Da mesma forma, quando você conecta módulos em paralelo, a VOC, tensão de circuito aberto, dos módulos tem que ser igual. É por isso que tem aquela limitação de que você, quando vai fazer um arranjo para inversor de string, os módulos têm que ser das mesmas características elétricas, ou seja, mesma corrente de curto-circuito, mesma tensão de circuito aberto, mesma potência, porque senão você pode ter pontos quentes, né, que o pessoal chama de hotspot. Hotspot é quando uma célula aquece numa determinada temperatura e ela pode se incendiar, né? Ela fica incandescente e pode incendiar, e aí pode ocorrer um incêndio no sistema fotovoltaico. Então é por isso que vocês não devem misturar módulos de potências, corrente e tensão diferentes em mesmo strings ou no mesmo arranjo. E aí, da mesma forma, você não pode colocar um módulo voltado para o leste e outro módulo voltado para o oeste no mesmo MPPT, porque eles vão estar produzindo quantidade de energia diferente em momentos diferentes, né? Então, orientações e inclinações diferentes no telhado provoca também essa perda de energia. Então,
essa é uma limitação. Strings têm que ser do mesmo tamanho, para que a tensão seja igual, né, de uma string para outra. Os módulos têm que ser da mesma corrente, tensão, potência, que senão vai dar problema, tá? Mesma orientação e inclinação dos módulos quando eles estão conectados no mesmo MPPT. O monitoramento em um sistema tradicional, ele é de baixa resolução. Eu só consigo olhar a produção do arranjo, tá? Não consigo olhar a produção de cada módulo individualmente. Então, vamos imaginar um arranjo onde eu tenha 100 módulos fotovoltaicos e um desses módulos está com defeito. Se você olhar o monitoramento de um inversor de string, dificilmente você vai encontrar esse erro, né? Você só vai perceber que tem um erro quando o cliente, o dono, né, do sistema, lá na residência dele, começar a reclamar que a conta dele está vindo mais alta, e aí você vai ter que ir lá no telhado e descobrir módulo a módulo qual é o módulo defeituoso, né? Então, existe uma limitação no monitoramento, na busca, na solução de problemas que eventualmente venham a ocorrer nos módulos individualmente. Risco de segurança. Nos inversores tradicionais de string, como você tem que ligar um módulo em série com outro, você vai aumentar a tensão de cada módulo. Os módulos, né, fazendo uma analogia novamente com uma pilha, se você pega uma pilha, coloca uma pilha em série com a outra, você tem 1,5 volt em uma pilha, mais 1,5 volt na outra pilha, você vai ter 3 volts. Os módulos fotovoltaicos, hoje, você encontra módulos com 45 volts, mais ou menos. Então, quando você junta um módulo com outro, você vai ter 90 volts. Depois, essa tensão vai aumentando à medida que você aumenta a quantidade de módulos em série. Isso faz com que você tenha no arranjo tensões de 400 volts, 800 volts. Esse limite, tá? Atualmente é 1.500 volts. Então, vocês vão encontrar módulos fotovoltaicos no mercado classificados lá para 1.500 volts. Significa que vocês podem, né, fazer uma string de até 1.500 volts em um sistema fotovoltaico. E normalmente você vai encontrar essas tensões maiores em usina de solo por volta de 1.000 volts, 1.200 volts. Em telhado, você encontra facilmente tensões de 800 volts, 700 volts, 750 volts, o que é um risco bem grande, né? Principalmente arco elétrico. Arco elétrico é o princípio de funcionamento lá daquela solda a arco, né? Que chega a uma temperatura de mais ou menos 3.000 graus, 5.000 graus, que é justamente para fundir metais. É por isso que o soldador lá, ele consegue fazer uma solda em metais, que a temperatura é muito alta. Então, além do risco de choque elétrico, pode provocar risco de queimadura, incêndios, e isso é uma situação bem desconfortável, né? E aí o detalhe é que, mesmo que você desligue o inversor, você está interrompendo a circulação de corrente elétrica, mas a tensão ainda vai existir. Então, enquanto o sol estiver brilhando, você vai ter tensões nas strings, tá? Não tem como desligar o sol. Então, enquanto o sol estiver brilhando, nos sistemas tradicionais de string, você vai ter um arranjo energizado e vai ter aquele risco inerente à topologia. E outro problema, né, das limitações dos inversores é garantias menores. Isso tem uma explicação, tá? Por trabalhar com uma maior quantidade de energia, no caso, a própria tensão corrente de um arranjo completo, os componentes dos inversores de string, eles sofrem um estresse elétrico maior. Principalmente os capacitores, tá? Depois vocês pesquisam na internet, estresse elétrico, capacitores, e aí vocês vão ver essa situação, tá? Ocorrendo. Então, por trabalharem com quantidades de energia maiores, os inversores de string acabam tendo uma vida útil menor, e é por isso que as garantias são menores. E aí, isso, né, esses 5 pontos que eu falei, e mais alguns outros não menos importantes, mas por conta dessas 5 principais limitações, é por isso que surgiram outras soluções, é por isso que inventaram o microinversor, por isso que inventaram o otimizador de potência, para justamente solucionar
essas limitações? Então, quando você extrai a máxima potência de cada módulo individualmente, eu não tenho mais um módulo atrapalhando a geração de outro módulo. Eu vou extrair o máximo que aquele módulo consegue me fornecer de energia e vou extrair o máximo de energia que aquele outro módulo consegue me fornecer. Então, eu tenho o máximo de energia de cada módulo. Com isso, eu diminuo ou até elimino as perdas e aí, consequentemente, eu vou conseguir gerar mais energia. Eu aumento a flexibilidade de projeto. Agora, quando eu tenho um MPPT para cada módulo, e cada módulo está lá funcionando individualmente, eu posso misturar módulos de diferentes potências, de diferentes correntes, tensões. É por isso que eu posso colocar um módulo voltado para o norte, outro para o sul, um telhado de várias orientações, inclinações, sem me preocupar com as perdas de incompatibilidade de módulos, que é o famoso mismatch, né? E sem falar que eu também resolvo um problema comercial que tem ocorrido com muita frequência hoje, que é, antigamente vocês tinham módulos de 300 watts. Eu cheguei a instalar módulo de 250 watts, quando eu tinha empresa de instalação, em 2016. Eu instalei módulo de 250 watts. Hoje a gente está vendo módulo de 540 e aumentando, né? E agora, se um daqueles módulos de 250 watts ele quebrou, eu perdi, como é que eu vou trocar? Por sorte, naquela época eu já era microinversor que a gente tinha instalado, né, nesse exemplo que eu dei para vocês. Então eu posso pegar, tirar aquele módulo de 250, colocar um módulo de qualquer potência, porque ele está individualizado ali naquele arranjo. Mas se alguém instalou módulo de 250 watts em 2016, hoje vocês não vão encontrar mais esses módulos, ou vai ter muita dificuldade para encontrar eles, tá? Então, resolve também esse problema. Eu vou ter um monitoramento de alta resolução. Agora eu vou saber o desempenho de cada módulo individualmente. Então, se eu tiver um problema em um módulo, eu vou conseguir enxergar isso. Eu vou conseguir visualizar no monitoramento aquele um módulo que está produzindo menos energia e saber se aquela menos energia se é algo normal, né? Pode ser sujeira acumulada, pode ser uma folha que ficou ali, né? Pode ser outra coisa, mas aí vai dar para saber se é algo normal aquele módulo ter baixado a produção dele ou se é algum defeito. E aí eu vou lá diretamente no módulo que eu suspeito que tem algum problema. Eu não preciso ficar investigando em todos os módulos qual será que está com problema. Segurança aprimorada. Nos microinversores, você não faz série de módulos, você não conecta um módulo em série com outro. Cada módulo tem a sua entrada, você coloca ele individualmente, tá? Pelo menos até este momento é assim que está funcionando os microinversores, né? E aí você não tem um aumento de tensão, então você consegue trabalhar com tensões baixas. 40, 45 volts é uma tensão perigosa? Não, não é uma tensão perigosa. Vocês vão ver algo falando a respeito de níveis de tensão, né, e segurança na NR10, segurança em instalações elétricas. A NR10 ela trata de baixa tensão para cima, né? Então, até 120 volts em corrente contínua é extra baixa tensão. Acima de 120 volts, aí você vai ter a baixa tensão, média tensão, alta tensão. Esse é o escopo da NR10. Extra baixa tensão nem faz parte do escopo da NR10, porque é uma tensão de segurança. Então, é super tranquilo trabalhar com tensões até 120 volts em corrente contínua, tá? É justamente por isso que a NR10 nem precisa se preocupar com esses níveis de tensão, tá? Nos otimizadores de potência, a mesma coisa. Você liga um módulo no otimizador ou dois módulos em série em um otimizador. E aí, como eu falei, a tensão está por volta de 45 volts, você vai ter 90 volts em dois módulos em série. Ainda é extra baixa tensão, ainda é tensão de segurança. Então, você ainda tem essa segurança aprimorada trabalhando com os otimizadores de potência. Aí lembra que eu falei que os inversores da SolarEdge, eles trabalham ou com 400 volts ou com 750 volts? Essa tensão é a tensão fixa quando esse inversor da SolarEdge está trabalhando, quando ele está em operação.
mas ele tem uma função de segurança adicional, que é o que vocês vão escutar muito lá na frente, tá? Do Rapid Shutdown, desligamento rápido. Quando você desliga o inversor da SolarEdge, né, que usa otimizadores, a tensão do arranjo ela vai cair para até 1 volt por otimizador em até 3 minutos. Isso significa que se eu tiver 30 módulos em série, eu vou ter 30 volts ou então 15 volts se eu estiver usando módulos, 2 módulos para um otimizador. Isso é muito seguro, né? E aí você consegue trabalhar durante o dia, mesmo com o sol brilhando, com a tensão de segurança lá em cima do arranjo, ou numa eventual emergência, tá? Pode ser que aconteça alguma emergência, e aí eu precise correr lá, os bombeiros correr para atender alguma emergência, e aí você vai baixar essa tensão lá nos módulos. Por exemplo, pegou fogo na cozinha porque deixaram uma vela acesa ou fogão ligado e pegou fogo na cozinha. Os bombeiros, o que é que eles fazem? A primeira coisa que eles vão fazer para atacar um incêndio é desligar a energia da residência, da edificação. Só que se for um inversor de string, vai ter energia, né, vai ter tensão no arranjo fotovoltaico enquanto o sol estiver brilhando. No caso dessa segurança aprimorada, se você desligar o inversor, a tensão do arranjo vai cair para 1 volt por otimizador. Você vai ter 30 volts, 15 volts no máximo ali no arranjo, porque é uma limitação mesmo do próprio equipamento. E aí o corpo de bombeiros vai poder fazer o trabalho deles em segurança, tá? E você mesmo, se for alguma coisa menos grave, até o próprio proprietário da edificação, ele pode lidar com aquela situação com segurança, tá? E maiores garantias. Quando eu estou trabalhando com os módulos individualmente ou em pares, eu vou trabalhar com quantidades pequenas de energia. Com isso, eu não tenho aquele estresse elétrico nos meus componentes eletrônicos. É por isso que microinversor você consegue encontrar no mercado com garantia de 15 anos, padrão, podendo ser estendido para 25. Os inversores da SolarEdge, garantia padrão de 12, podendo estender para 20 ou 25. E os otimizadores de potência já é garantia de 25 anos padrão, né? E aí, para vocês terem uma ideia, tá, do quanto isso está ganhando uma importância, uma relevância no mercado, a PV Magazine, que é uma revista internacional, né, vocês encontram ela em inglês, em alemão, tá? Tem a PV Magazine também em Latam, então vocês vão encontrar reportagens dela em português. Eles fizeram uma pesquisa de mercado lá no mercado norte-americano de 2008 até 2017. E eles classificaram, né, ordenaram por sistemas residenciais, sistemas não residenciais, que eles classificaram como não sendo dentro de uma residência, mas limitado até 500 kW, tá? E sistemas não residenciais acima de 500 kW. O que a gente chamaria de sistemas residenciais, comerciais e industriais ou de solo, né? Então, o que eles fizeram? Fizeram uma pesquisa no mercado norte-americano e viram, né, esse desenvolvimento do MLPE nesse mercado de 2008 a 2017. Então, aqui a gente pode ver o seguinte, em 2008, a gente avaliando só o mercado de sistemas fotovoltaicos residenciais, 2008 o MLPE praticamente não existia. Em 2009 começou, né, a ganhar uma quantidade, né, de microinversores. Então, esse azul escuro, microinversor. Até que em 2011 começou a aparecer algumas instalações residenciais com otimizadores de potência, que é esse DC Optimizer aqui, um azulzinho claro, tá? E tudo isso que em amarelo é o que não é MLPE. Vocês podem observar que aí começa a aumentar o mercado de microinversores, aumenta o mercado de otimizadores de potência, e a gente pode aqui, em 2017, afirmar que 80% do mercado de instalações de fotovoltaicos residenciais eram da categoria MLPE, justamente por conta daquelas vantagens que são inerentes, né, da categoria MLPE.
Então, em 2017, era praticamente 80% do mercado era microinversor com otimizador, né? 80% sendo praticamente metade, né? Tipo 40% de otimizador, 40% de microinversor, tá? Já no não residencial, vamos chamar aqui de comercial, tá? Para até 500 quilowatts. Então, não é em residência, mas também não é maior do que 500 quilowatts. Também teve um crescimento do MLPE de 2008 até 2017. Então, vem crescendo, até que em 2017 é praticamente 50% do mercado não residencial, abaixo de 500 quilowatts, é representado pela categoria MLPE. Então, tipo, quase 20% de microinversor e pouco mais de 20%, uns 25%, 30% de otimizadores de potência. Tá? E no não residencial, acima de 500 quilowatts, né, grandes usinas de solo, tem quase nada de microinversor, mas tem praticamente uns 10% aqui, tá, de MLPE em 2017. Esses números, eles já estão maiores hoje, né? Então, a pesquisa pegou até 2017, né? Os números gerais, né? Nas 3 categorias estão maiores. Já estamos em 2021, indo para 2022, né? Mas, com certeza, essa tendência, ela está sendo seguida e, com certeza, esses números são maiores, né? É porque eu não tenho uma pesquisa mais atual do que essa. Mas, para vocês verem, né, a relevância do MLPE no mercado. Ah, não estou fazendo aqui, não vou fazer aqui também uma propaganda e dizer que, use somente MLPE. Não é essa a ideia. Vocês podem observar, pelo próprio gráfico, que usinas grandes faz muito sentido também, ainda, né, você usar inversores de string. Mas por quê? Porque numa usina grande de solo, você vai ter uma equipe de operação e manutenção, uma equipe treinada, capacitada e capaz de lidar com os problemas inerentes, né, de uma usina de solo. Você vai ter limpezas constantes, limpezas programadas, você vai ter manutenção preventiva e corretiva. Então, continua fazendo sentido, sim, você pode usar inversor de string nesses locais. O que eu diria, né, complementaria, é que em residências, como você está colocando isso em um telhado, né, não é em solo, já é em um telhado, então já é um local que você não tem um acesso muito fácil. Você está colocando num local onde não tem pessoas qualificadas, treinadas, capacitadas para lidar com uma situação de emergência, com um arco elétrico, com um circuito que fica energizado mesmo que você desligue todos os disjuntores, tá? Então, faz muito sentido você usar MLPE em instalações residenciais e comerciais. Eu seria até mais específico, em instalações de telhado, tá? Então, faz muito sentido você usar justamente por conta dessas características de segurança, né, capacitação. Então, é por isso que você vê esses gráficos dessa forma, tá? Isso tem uma explicação natural.